música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e nesta edição pesada do InterD eu recebo Daniela Serafim, da banda nordestina de death metal Invisible Control, que fala sobre o primeiro disco do grupo, Created in Chaos. Ela também fala das influências, da paixão pelo metal, então vamos nessa. Bom, Daniela, conta pra gente aí um pouco da história, né, da banda, como ela surgiu, da formação. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite pela entrevista. Isso é muito importante pra gente, né? Principalmente nesse momento que a gente acabou de lançar um CD. E também muito importante pra mim, né? Falar um pouquinho da minha trajetória, de como tudo se iniciou. Bom, então a Invisible, ela surgiu há alguns anos. Ela era em um formato de projeto, que foi idealizado por Wagner Campos, que é o nosso batera, e Marco Melo, guitarrista, ambos de Recife. E aí eles já tinham essa proposta de fazer um som mais técnico, mais trabalhado e tudo mais. E aí em 2020, Wagner quis retomar as atividades e montar uma banda de fato. E aí ele pediu ajuda ao Cids Burnie, que também é de Recife, né? Um grande organizador de eventos, criador de artes de inúmeras bandas nacionais e internacionais. E ele pediu a ajuda dele para a indicação de músicos que topassem entrar nessa proposta, né? O Wagner, ele já tinha visto alguns vídeos de Denis Parente, que é o nosso guitarrista, ele é de Natal, e aí ele já ficou encantado, assim, né? Pelo talento do Denis, e já convidou ele para entrar para a banda. E aí Denis já chegou, assim, com uma faixa também já pronta, assim, para poder dar para a banda, né? Para poder fazer uma roupagem com a banda e tal. E logo depois, a Alcides entrou em contato comigo diretamente. Eu já conhecia a Alcides de alguns eventos. A gente já tinha, digamos assim, uma certa convivência, né? Porque ele conhecia a minha banda anterior, que era a banda Autópsia. E aí, ele me fez o convite, me explicou toda a proposta da banda e tudo mais. E aí, ele já me passou 2 sons, 2 faixas instrumentais, para eu dar um saque no som e para eu construir assim a letra, o vocal e tudo mais. E uma dessas faixas foi a que Denis já tinha entregue, e a outra era uma faixa de Marco Melo. E essas 2 faixas, inclusive, estão no CD, né? Uma delas que é de Marco, que é Killing Another One of Us, e a outra é Purgatory, que é do Denis. E eu gravei essas 2 faixas e aí de pronto, quando eu mandei, os meninos já curtiram bastante o que eu fiz, a vocalização, lance de letra e tudo mais. E aí já me colocaram no grupo, já fizemos a banda, já começamos a conversar, já fizemos uma reunião. E aí, por último, foi convidado o Marcos Flávio, que é baixista também de Natal. E Marcos também já tem uma bagagem grande aí com banda. E ele foi convidado para ingressar no nosso time. E aí, assim, foi muito massa, porque a gente conseguiu montar um time, assim, digamos, em um tempo hábil e que todo mundo tinha topado essa mesma proposta, né? E aí, a proposta inicial da gente sempre foi fazer metal, assim, sem estabelecer um rótulo, de fato. E aí, no meio das composições, da pré-produção do nosso álbum, a gente foi desenvolvendo ideias, somando nossas influências, nossas referências. E aí, resultou no nosso álbum, né? O Created in Chaos. E aí, eu acredito que a gente é uma mistura de estilos, né? A gente não se denomina, não se encaixa em apenas um estilo, né? Em um gênero ou um subgênero. A gente faz o que a gente acha que vai ser legal pra gente e pra quem tá ouvindo, né? Então a gente deixa isso bem à vontade pra galera ter diferentes opiniões sobre a gente, né? Porque o que mais as pessoas comentam é que cada faixa do álbum é muito diferente uma da outra, né? E isso é natural, porque unimos diversas influências. Então, assim, a banda se divide por influências de bandas clássicas, bandas muito antigas, a bandas muito atuais. Então, eu acho que tudo isso propicia
a essa diferenciação, né, dos sons. O que você destacaria no álbum Created in Chaos, né, no que se refere ao título, letras, sonoridades, e nas artes, né, produzidas pelo quase onipresente Alcides Byrne? Então, eu destaco no álbum o que pra mim, assim, eu acho bem marcante, né, é essa diversidade de referências e influências que a gente colocou, né, cada músico colocou a sua influência ali de uma forma bem pesada, dando uma forma para Invisible, mas mantendo ali a identidade de cada um. Então eu acho que isso fica bem notório, fica bem claro ali. E também a maneira como a gente se expressou, né? Eu acho que tanto o que eu quis passar nas minhas letras, quanto o instrumental, tá tudo muito bem casado. Então você consegue sentir. Então acho que isso se destaca bastante no álbum. O nome Created in Chaos, ele veio a partir da ideia de que a banda surgiu em meio ao caos, né? Foi criada em meio ao caos pandêmico em abril de 2020 e que disso, em meio a todas as dificuldades, distância, pandemia, da gente não conseguir sentar, se reunir de fato para conseguir compor o álbum como a gente gostaria, mesmo com tudo isso acontecendo, todo esse caos rolando, a gente conseguiu entregar um bom álbum. Então, o nome não poderia ser diferente. Inclusive, as letras, elas retratam muito, assim, o caos. Mas o que seria o caos, né? Eu acho que caos é algo muito peculiar, é muito subjetivo, cada um tem a sua interpretação. A gente pode colocar o caos como sendo uma alienação política, uma alienação religiosa, um tipo de fanatismo, algum transtorno, enfim, depende do momento da vida de cada um. Então, o caos, para mim, na minha visão, ele aborda muitos temas e muitas coisas, e todas as nossas letras, elas vão falar sobre um tipo de caos. Então, elas acabam se interligando mesmo sem ter sido algo proposital, né? E aí, as artes, elas são produzidas por Alcides Byrne, que, como eu falei, é um grande artista de Recife, um artista renomado, né, que já trabalhou e trabalha com bandas nacionais e internacionais. E a gente tem a honra e o privilégio de estar trabalhando com ele também. E assim, Alcides, ele tá com a gente em todas as nossas artes, nos nossos vídeos, nos nossos lyrics. E assim, a gente não opina em relação à arte. Tudo vem a partir dele, sabe? Tipo, ele escuta, ele entende o que a música quer passar e ele cria a partir disso. E quando a gente recebe a arte pronta, assim, eu considero um presente, porque ele consegue transmitir ali, visualmente, tudo que a gente quis passar musicalmente, né? Por meio de sensações, ele consegue colocar ali de uma forma visual. E sobre você, né, e sua relação com o metal, o que é que te atrai no estilo, né? O que te levou a cantar? Quais gêneros, cantoras e cantoras você destacaria? Então, eu comecei a escutar metal de fato pelo gothic metal, depois eu passei pelo doom metal e fui atravessando os gêneros e subgêneros do metal. Gosto muito até hoje de bandas como Nightwish, Epica, Evanescence, assim, é uma das bandas que eu muito escuto desde o início da minha adolescência até hoje. É uma banda que eu acompanho, que eu faço questão de comprar CD, apesar de muita gente não saber disso. É uma banda que eu sou muito fã e admiro muito a presença de palco da Emily. Então, assim, eu acho que ela, pra mim, é uma forte influência também de presença de palco, de postura. Mas foi a partir de uma banda francesa chamada Ets, que infelizmente acabou, que eu realmente, assim, me interessei de fato pelo vocal distorcido, pelo gutural. Quando eu vi a vocalista Kenzie Clot no palco, assim, pra mim foi incrível. Eu tenho como grande referência, eu carrego a referência dela, a influência dela muito grande até hoje. Afinal, acho que o primeiro berro que eu dei foi fazendo o cover dessa banda. E a extensão vocal dela é muito ampla e também
a performance dela, a expressão dela, eu acho ela muito expressiva. Então eu consegui, assim, pegar um pouco do que eu curti ali e trazer pra mim. E também, a partir daí, eu fui conhecendo outras bandas, como Arch Enemy. Tenho muita influência da Angela Gosson, que pra mim também é uma puta vocalista. Assim, a expressão dela também no palco é muito forte. Então, eu também busco ali algumas influências. A Alicia White Glass também, desde a época do The Agonist, eu sou muito fã dela. E também eu tento trazer um pouco do que ela passa, daquela energia de palco, de animar a galera. Então, assim, é uma junção, né, de todas essas vocalistas que eu mencionei para o que eu trago hoje. E, claro, eu tenho muito da minha personalidade, muito de mim ali, mas com certeza, assim, elas me influenciaram e me influenciam muito até hoje, né? E tenho também uma grande influência de Max Cavalera, né? Desde o início, assim, que eu comecei com banda, eu comecei fazendo cover de Sepultura e dessa banda francesa Ets. Eu fazia também cover, então, assim, eu tentava ao máximo me aproximar quando eu estava aprendendo a executar o gutural mesmo. Eu tentava ao máximo me aproximar das pessoas que eu estava fazendo cover, para a partir dali eu desenvolver a minha técnica, a minha identidade, né? Então, esses são os artistas, assim, que eu sempre vou levar. É claro que hoje eu conheço muitos outros subgêneros, me interesso muito por tudo que seja relacionado ao metal, não somente ao thrash metal, ao death metal. Aprendi muito com o new metal também. E hoje, há alguns anos não, mas hoje eu trago também muita influência do black metal, né? Principalmente na Invisible. Não que a gente tenha, assim, uma marca forte de black metal, mas escutando o álbum dá pra perceber que eu fiz algumas vocalizações que remetem ao black metal. Muitíssimo obrigado, Daniela Serafim, vocalista da Invisible Control. Bom, se você nos ouve na 99,9 Universitária FM do Recife, a gente toca para vocês, claro, alguns dos sons do álbum Created in Chaos. E para quem nos ouve nas plataformas digitais, ouça sons da banda no nosso site www.interd.net.br ou nas nossas playlists no Spotify. Então vamos com Created in Chaos e Killing Another One of Us. Música e conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte.